Olá, amigos, aqui é Cleron Andarilho, mas dessa vez sem notícias. É meus cursos para você entender a situação da cultura pop nesse momento, né? Aqui eu vou explicar como a agenda, né, o The Woke, the Lacration, dominou e destruiu o entretenimento. E eu vou começar com o incentivo que gerou esse tipo de coisa, que foi ESG. ESG, como eu já expliquei, é um score para score social, né? Para empresas para ver se elas estão ajudando no meio ambiente, no social, tem boa governança, etc. Que foi criada por bilionários brancos da BlackRock e Vanguard. Esse, no caso, é o Larry Fink, o chefe CEO da BlackRock. Só que, como tudo baseado em incentivos em score, é falso, é uma inclusividade e diversidade falsa. Como, por exemplo, eu já mostrei que tem empresas de tabaco que têm um score SG maior alto. Ou seja, é tudo mentirada. Uma maneira das empresas usam para enganar e aumentar o seu score é através disso. DEI, Diversity, Equity and Inclusion, que é basicamente uma espécie de cotas para a contratação e promoção de pessoas dentro da empresa. Para contratar essas pessoas não é simplesmente da forma como aqui não, etc. É uma cota geral assim mesmo que tenta pegar o máximo de igualdade possível dentro da empresa, independente se a pessoa trabalha lá, trabalha certo ou não. O que eu quero dizer? As principais perguntas para contratar dentro do DI é: você é uma minoria? Que é basicamente dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, você não é branco? Se você não é branco, passa para a segunda pergunta. Ou não é homem, no caso, não é um homem branco. Passa para a segunda pergunta. A segunda pergunta: pensamento se encaixa na cultura da empresa? Que é basicamente dizendo quem você votou, qual a sua ideologia política. Você é de esquerda, você é de direita, você não sei o que lá, qual que é a sua ideologia, babá, entendeu? Ou seja, não adianta você ser uma minoria. Você tem que se encaixar com o pensamento das pessoas que estão te contratando, que em geral entraram lá através de política, através de ativismo. Então, ou seja, ativistas só vão contratar ativistas. Então, como já teve vários casos de homens latinos ou homens afro-americanos que não foram contratados porque o pensamento não se encaixava na cultura da empresa, que é basicamente do ativista que está te fazendo a entrevista. Isso gera problemas, porque acaba sendo mais uma contratação através de política ao invés de realmente diversidade e inclusão. Aí você pergunta: Cleron, mas isso aí traz realmente inclusão? Traz? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, Assassin's Creed Shadow. Esse aqui é o pessoal que trabalhou. Você consegue ver muita diversidade aí? Eu acho que consigo ver 2 mulheres negras aí, mas o resto é só mulher branca. Ou seja, a DI é falso. Você está vendo um homem negro ali? Você está vendo? Não, você quase não vê. Você está vendo um latino? Não, só mulher e branca. Por quê? Ativistas acabam só contratando as pessoas que concordam com elas, outras ativistas. No caso aqui, só mulheres brancas, né? Isso acaba atrapalhando. Por quê? Isso gera um problema. Porque se você prestar atenção, nenhuma das perguntas exige se a pessoa sabe sobre o que ela vai trabalhar ou se ela sabe fazer o trabalho que ela vai ser contratada. E gera problemas, que é pessoas que não sabem fazer o trabalho e pessoas que odeiam a propriedade intelectual, né? Principalmente no caso da área do entretenimento. Vou dar um exemplo. Seria como se você contratar um açougueiro usando DI, certo? Aí você contrata um cara que não sabe cortar carne ou tem nojinho de carne, ou um vegan. Você contrata para trabalhar no seu açougue um vegan. Pensa bem, o seu açougue vai para frente com essas 2 pessoas trabalhando? Não, não vai. Então aí o que acontece? Essas ativistas acabam fazendo as alterações e a politicagem e o ativismo e a lacração nas propriedades, nos filmes, quadrinhos, etc., que elas trabalham. Por quê? Porque elas não sabem fazer o trabalho, elas não entendem do que elas estão, com quem que elas estão trabalhando, e elas enfiam o ativismo em tudo, porque ativista só pensa nele, ele quer focar no ativismo dele, ele não quer focar em fazer um trabalho na propriedade intelectual, entendeu? Aí você pensa que que isso é mentira? Eu vou dar uma prova. As roteiristas de Mulher Hulk estão sendo queimadas por admitir que sentiam que não conseguiriam escrever cenas de julgamento emocionante. Isso aqui é a versão brasileira do artigo. Mas elas admitiram em entrevista que elas não sabiam escrever cenas de julgamento. A questão é que She-Hulk,
A personagem She-Hulk, ela é uma advogada e na história ela advoga a serviço dos mutantes, ao direito dos mutantes. Ou seja, cenas de julgamento eram essenciais. Aí, mas como elas foram contratadas através de DI, contrataram gente que não entende da She-Hulk, porque a maioria delas, nenhuma delas leu She-Hulk, elas admitiram, e nenhuma delas sabia como escrever cenas de julgamento. Ou seja, contratou as piores pessoas para o trabalho. Outro exemplo é, recentemente, o cara do Fable, o game dev, não, um programador de games, que admitiu que ele odeia gamers. Pensa bem, um criador de games, um game dev, admite que odeia gamers. Por quê? Porque os gamers não aceitam o ativismo dele. Porque ele não entrou lá para programar games, para fazer games. Ele entrou lá para enfiar ativismo nos games. Ele mesmo odeia gamers, odeia jogadores de videogame. Você entendeu? Porque ele foi contratado através de DIA. Ele só foi contratado pelo ativismo. Ele não foi contratado pela competência ou porque ele gosta de trabalhar com a propriedade intelectual que ele vai trabalhar. Entendeu? Isso que gera o problema. Aí, como você contrata esse bando de pessoas, você acaba gerando produtos que é só politicagem, só ativismo e de qualidade muito inferior. Entendeu? Que é o que está acontecendo agora. Vide Acólito, vide outros exemplos aí. Entenderam, gente? É por isso que é muito difícil a lacração acabar. Porque você pensa, mas não é simplesmente mandar embora. Aí que tá. Você vai mandar embora uma pessoa que se considera diversa, tu leva um processo trabalhista. Então não é tão fácil quanto você pensa, entendeu? Então, por isso que eu falo que ainda vai demorar muito para as indústrias do entretenimento, tanto games, cinema, animação, etc., se curar dessa toxicidade, dessa coisa ruim que foi a agenda. Tá bom, gente? Obrigado por me ouvir. Espero que tenha sido claro possível. A gente se vê outro dia.